Zê. A Lava Jato do Rio de Janeiro enviou uma manifestação ao STF afirmando que não há hierarquia que a obrigue a enviar dados à Procuradoria-Geral da República. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente o advogado que representa os procuradores da Força Tarefa do Rio de Janeiro, Ricardo Zamariola. Tudo bem, doutor? Obrigado pela atenção. Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia, Kalina. É uma honra, um prazer falar com vocês. Doutor, desta forma e com essa discussão que chega também ao Supremo Tribunal Federal, de que maneira a senhora acha que esse caso será resolvido? Porque, obviamente, há uma tentativa de enfraquecer a Operação Lava Jato, essa cessão de documentos, cessão de informações, o constrangimento que os procuradores passaram recentemente. De que forma é possível encerrar esse assunto de vez e manter a Lava Jato em funcionamento? Olha, Tiago, a nossa visão a respeito do caso ela é muito técnica, né? Nossa atuação como advogados dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro é bastante técnica. Nós entendemos que o instrumento processual que foi utilizado pela Procuradoria-Geral da República para manifestar a sua pretensão de acesso aos elementos de prova colhidos pelas forças-tarefa é um instrumento processual inadequado. Nós entendemos que, na verdade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento definitivo deste processo, sequer deverá avançar na análise do mérito da pretensão da Procuradoria-Geral da República, né? Mas caso isso aconteça, o que nós acreditamos que não acontecerá, mas caso isso aconteça, no mérito, a pretensão da Procuradoria-Geral da República nos parece improcedente, porque ela é incompatível não apenas com o desenho constitucional do Ministério Público Federal brasileiro, porque não existe, nos termos da Constituição brasileira, qualquer hierarquia entre os membros da carreira do Ministério Público, não há subordinação entre um procurador da República ou um promotor de justiça que atuam em primeira instância e o Procurador-Geral da República, ambos são dotados, ao contrário, de independência funcional. E, em segundo lugar, a pretensão conflita com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que de longa data já assentou que os elementos de prova colhidos mediante decisão judicial que mitiga direitos e garantias dos investigados só podem ser compartilhados ou usados para finalidades diversas daquela investigação em que foram colhidos, mediante autorização judicial específica e fundamentada. E isso não existe neste caso concreto. Por essas razões, a gente acredita que o Supremo deverá, em plenário, rejeitar a pretensão da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, no entendimento do senhor, não haveria nenhuma brecha para que a Procuradoria pudesse obter ou ser beneficiada com esses acessos, é isso? De maneira alguma, de maneira alguma. Nos parece que esses elementos probatórios colhidos pelas forças-tarefa são protegidos por sigilo judicial, e este sigilo não é um direito ou uma garantia dos procuradores da República, dos membros do Ministério Público Federal. Este sigilo é uma garantia dos cidadãos investigados. A eles assiste o direito de que estes elementos não sejam compartilhados com terceiros sem decisão judicial que seja proferida pelo juiz que originariamente deferiu a produção da prova. E neste caso, repito, nós não temos absolutamente nada disso. A Procuradoria-Geral da República pretende acesso a esses elementos de forma genérica, indiscriminada e sem especificar as finalidades para as quais estes elementos seriam utilizados. Doutor Ricardo, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Doutor Ricardo, quais são os reais motivos, esse súbito interesse do Procurador-Geral por tudo o que a Lava Jato sabe? Bom dia, Augusto. É muito difícil responder a essa pergunta, né? O que cabe aos procuradores fazer nesse momento é simplesmente exercer de maneira adequada as suas obrigações funcionais. E nos termos dessas obrigações funcionais, os procuradores, não apenas os da Lava Jato no Rio de Janeiro, mas os das forças-tarefas de São Paulo e de Curitiba, têm a obrigação de não entregar, de não revelar o conteúdo desse material a quem quer que seja, não apenas ao Procurador-Geral da República. Eles são os guardiões do sigilo deste material, sigilo este que lhes foi transferido pela decisão judicial que autorizou a produção da prova. Agora você, Rodrigo Constantino.
Bom dia, doutor Ricardo. Tentando ser aqui o advogado do diabo, a argumentação que eu já escutei do outro lado é de que há uma tentativa de colocar os limites constitucionais numa operação que tinha virado uma espécie de Estado paralelo dentro do Estado. Eu queria que o senhor rebatesse isso, porque realmente, olhando de fora e sendo leigo no assunto, parece uma acusação absurda. Mas eu queria entender o que há de potencial verdade nessa acusação. A nosso ver, existe muita politização deste tema, né? É evidente que quaisquer excessos de quem quer que seja devem ser apurados, mas a verdade é que os trabalhos das forças-tarefa da Lava Jato, seja a do Rio de Janeiro, a de São Paulo ou a de Curitiba, e mais, os trabalhos de todas as forças-tarefa do Ministério Público espalhadas pelo Brasil, são sujeitos às fiscalizações empreendidas rotineiramente pelos órgãos competentes do Ministério Público. E no que diz respeito à força-tarefa da Lava Jato, a quem eu especificamente represento, desde 2016, pelo menos, vêm sendo empreendidas pela Corregedoria do Ministério Público Federal correições anuais, que são procedimentos administrativos dentro dos quais a atuação funcional dos procuradores da Força-Tarefa no Rio de Janeiro é apurada e fiscalizada, e nenhum desses procedimentos identificou nenhuma irregularidade que tenha sido mencionada neste procedimento, nesta pretensão da Procuradoria-Geral da República. Nenhum destes procedimentos jamais indicou que a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro tivesse em algum momento investigado qualquer pessoa que tivesse prerrogativa de foro no Supremo ou em qualquer outro tribunal do país. A própria Procuradoria-Geral da República, na pretensão que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, não menciona em absoluto simplesmente nenhum caso concreto em que a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro tivesse investigado pessoas de maneira irregular. Então, nós atribuímos essas acusações àquilo que nós vemos como uma politização do tema, são acusações que não procedem, e a Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro coopera com os órgãos fiscalizadores competentes do Ministério Público Federal, mas entende que as fiscalizações, evidentemente, têm de ser feitas não apenas com atendimento das leis e normas aplicáveis, mas, sobretudo, com o atendimento das garantias dos próprios acusados. E é isso que está em jogo neste caso. Não são direitos dos procuradores que estão em jogo, são também direitos deles, mas, sobretudo, são garantias dos acusados que estão em jogo nesse momento. Doutor Ricardo, só para a gente fechar, não sei se o senhor gostaria de se manifestar, ou se o senhor pode se manifestar, o senhor defende os procuradores da Lava Jato do Rio, mas a tentativa do afastamento do procurador Deltan Dallagnol no Paraná, o senhor acha que é uma tentativa política de afastá-lo do comando da Lava Jato no sul do país? Tiago, eu não conheço o procedimento administrativo em que é parte o procurador da República, Deltan Dallagnol, então eu prefiro não me manifestar a respeito desse assunto, porque eu não sei sequer quais são as imputações que são feitas a ele nesse específico procedimento administrativo. Ok, doutor Ricardo Zamarioli, advogado dos procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Bom dia. Isso que agradecer.